Boa noite a todos, amigos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos. Sexta-feira, 8 de abril de 2016. Nosso estudo hoje é a obra Paulo e Estevão. A obra dessa magnitude necessita realmente que venhamos a fazer a nossa prece inicial para começarmos o nosso trabalho. Bora lá orar? Senhor Jesus, querido amigos espirituais que aqui se fazem presente, que nos acompanham com tanta amorosidade e compreensão, mas que também se alegram em ver cada um de nós em uma sexta-feira buscando a tua casa para juntos estudarmos o teu evangelho dentro da obra Paulo e Estevão, que retrata o cristianismo primeiro, aquele cristianismo nascente. Então, Senhor Jesus, ajuda-nos por misericórdia a mergulhar nesse bálsamo, nessa água cristalina que nos faz, por um momento, sentir a paz que emana de Ti. Envolve-nos, Senhor, na Tua paz. Inspira, por misericórdia, a cada um de nós. E ajuda-nos a mergulhar nas vibrações daqueles que, através do exemplo e da atitude, mostraram o muito que te amaram. Muito obrigada, amor de nossa vida, e te pedimos a permissão para iniciarmos o estudo dessa noite. Então, vamos fazer uma rápida recapitulação. Nós vamos iniciar hoje o parágrafo. Logo após o incidente, os dois missionários demandaram as estradas impérvias, né? Então, nós estamos no capítulo... Qual é o número do capítulo que nós estamos? Está quase no finalzinho? Capítulo 4, primeiros labores apostólicos. Capítulo 4, primeiros labores apostólicos. Então, a semana passada nós comentamos, alguém saiu do grupo, foi João Marcos, filho de Maria Marcos, muito jovem, não está conseguindo acompanhar o ritmo de Paulo e de Barnabé, muito mais de Paulo. Então, no momento em que João Marcos chegou com o tio, informando que não iria continuar a viagem, que queria voltar para a sua casa, o Barnabé acreditou que conversando com o Paulo poderia fazê-lo mudar de opinião e voltar para Antioquia. Para a surpresa dele, Paulo, muito resoluto, disse assim: Barnabé, é teu sobrinho, eu não posso te obrigar a seguir, se quiseres, acompanha, eu vou continuar o propósito. Que aí nós falamos dessa fidelidade de Saulo, de não se curvar e nem ceder às pressões de A, B ou C. Ele sempre coloca em primeiro lugar o trabalho dele para o Cristo. Não casou,
não tem filhos, a sua missão é divulgar. Então é para isso que eu vou, não obrigo ninguém a vir, mas é esse trabalho que eu vou. Me recordo sempre da mãe que procurou Chico, que o esposo estava limitando ela a ir ao centro espírita. Chico perguntou: você casou, você é mãe, cumpra a sua responsabilidade, você optou por isso. Então nós temos que parar para pensar. Então uma vez que eu casei, tenho filhos, não dá para me sair segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, deixar os domingos, aí fica difícil. A minha missão é com a família. No caso de Saulo, não. Ele tinha um compromisso com o pai. E ele, vou tratar o que eu tenho que fazer. Vou realizar a proposta que Jesus está me convidando. Então ele não cedia em nenhum momento. Que aí nós citamos o nosso querido Emmanuel quando fala em disciplina. Então, uma das características de Saulo é a disciplina. Doa quem doer, doa o que doer. Eu vou seguir o trabalho que eu tenho. Porque você imagina, se um espírito quiser, um espírito ainda voltado para o mal, se quiser tirar Saulo desse trabalho que ele está realizando, descobriu que de repente o ponto fraco de Paulo é a enxaqueca. Quando Saulo tem enxaqueca, ele não vai para a atividade. Se pronto, é agora, vamos atacar aqui. Ele vai sentir bastante enxaqueca, que é para não ir. Estou dando só um exemplo, tá? Olha, a encrenca de Saulo é quando o filho está com dor de barriga. Tacar dor de barriga no menino. Ele não vai para a atividade, pronto. Então esses nossos irmãos, muito astutos, eles vão o quê? Sondando, vendo onde está a fragilidade, para que venha a atrapalhar o trabalho daquele servidor. E por aí se vai. Nós falamos bastante sobre isso semana passada. Então, o nosso querido Paulo vai continuar o trabalho e o nosso querido, como é o nome do João Marcos, vai voltar. E como é o nome do tio? Barnabé vai com João Marcos ou vai com Paulo? Vai com Paulo. Então vamos para essa viagem juntos? Logo após o incidente, qual era o incidente? O retorno de João Marcos. Os dois missionários demandaram as estradas impérvias. Pela primeira vez foram obrigados a pernoitar ao relento. Pela primeira vez foram obrigados a pernoitar ao relento, no seio da natureza. Descendo precipícios, encontraram uma gruta rochosa na qual se ocultaram para repousar o corpo mortificado e dorido. No segundo dia da marcha, escoou-se-lhes, passou com a coragem indômita, indomada de sempre. A alimentação constituía-se de alguns pães trazidos de Perge e frutas silvestres, colhidas ali e acolá. Resolutos e bem-humorados, pensa a gente com fome, o humor já vai... enfrentavam e venciam todos os óbices, os impedimentos. De quando em vez, era indispensável ganhar a outra margem do rio, ao toparem barreiras intransponíveis. Porque, recordam bem, eles estavam na ilha de Chipre. Saindo de lá, fizeram toda aquela travessia. A ilhazinha de Chipre, que foi onde ele esteve, uma ilha mesmo. E ali várias cidadezinhas em Chipre, onde ele pôde visitar praticamente todas. Agora ele está saindo de Chipre, que ele está indo para Antioquia da Síria. É bem distante, gente. Ele está fazendo tudo isso o quê? Saiu da ilha de Chipre, pegou um barquinho, encostou na terra firme. E realmente João Marcos não estava errado. Gente, o caminho até lá não é fácil. Lembra que ele falou? Aí Paulo disse assim, sim, é realmente difícil, mas alguém vai ter que ir lá. Ele disse, realmente aquele que tem vontade de servir, faz a parte que lhe cabe. E a pior, não procura fazer a melhor parte. Qual é a mais fácil de fazer? Essa aqui, essa que eu vou fazer. Então, o verdadeiro trabalhador, aquele que realmente se predispõe, ele vai, qual é o mais difícil? É esse que eu vou fazer. E só uma coisinha também que é muito interessante, que nós saímos pesquisando, as cidades da época, é onde ela está localizada. É interessante.
a Antioquia da Psídia, né, que é para onde nós vamos, não é isso? Capital da província, né, e grande centro comercial, é para onde ele está indo. O apóstolo Paulo foi expulso dessa cidade mediante apoio das autoridades, né? O país atual é a Turquia. Acaia, nós vamos ouvir falar muito, é uma província da Grécia, cuja capital foi Corinto. Lembra de Corinto? No período romano, país atual, Grécia. Alexandria, país atual, Egito, né? Antioquia, que não é Antioquia da Psídia, Antioquia, que é justamente onde tem a igreja, não é verdade? Cidade grega e metrópole da Síria. Terceira cidade do Império Romano, inferior apenas a Roma e Alexandria, base de onde partiram Paulo e Barnabé, país atual Síria. E aí, à medida que nós vamos indo pelas cidades, a titia vai, mas que fique claro que realmente o local percorrido foi Turquia, hoje Turquia, Israel, né? Jerusalém, que é a Judéia ali, Grécia, Síria, ficou em torno disso, tá? Chipre, Turquia, Grécia, e Egito, tá? Bora lá? Enfrentavam e venciam todos os impedimentos. De vez em quando era indispensável ganhar a outra margem do rio, ao toparem barreiras intransponíveis. Eles então, apalpando o leito das torrentes, cautelosos, com longas varas verdes, ou desbravando os caminhos perigosos e o quê? Ignorados. Eles não tinham absolutamente noção alguma do que eles iam o quê? Encontrar. A solidão, olha aqui, lhes sugeria belos pensamentos. E como nós sentimos falta do silêncio. Meus amigos, a vida profissional é um corre-corre. O trânsito é uma loucura. E nós chegamos em casa, é outra loucura. E vamos deitar e levamos o celular. Vamos para o banheiro, levamos o celular, porque não dá tempo de atualizar nada. E você ali tenta atualizar. E antes de dormir, no finalzinho, você ainda tenta atualizar, porque às vezes são muitos corações te ligando. E você ainda para orar. E a gente pergunta qual é o tempo realmente do silêncio. Então hoje, na cidade que vivemos, nesse corre-corre, nós não temos nenhum tempo de silêncio. Se de repente você estiver sem fazer nada, a primeira coisa que nós fazemos automático é o quê? Pegar o celular e voltar ao barulho. É impressionante, então cada vez mais barulhentos estamos. Lá nessa solidão no meio do mato, nem internet, ninguém falando, nem som falando, nada. Era os dois e os passarinhos. Sagrado otimismo extravasava dos menores conceitos. Ambos afagavam carinhosas lembranças do passado afetivo e esperançoso, né? Se alimentavam do amor que traziam na alma. Lembranças. Como homens, olha aqui, experimentavam todas as necessidades humanas. Que é isso que nós temos que entender. Quando nós olhamos assim para um Paulo, Pedro, Barnabé, Tiago, Levi, João, Madalena, e nós olhamos assim e já achamos que são espíritos, que não... Gente, nós não estávamos dentro dele. O que nós sentimos, a nível orgânico, eles também sentem, com uma diferença. Que eles fazem esforço para domar as más inclinações e orientar as próprias necessidades orgânicas. E nós não, nós simplesmente o quê? Vai deixando tudo acontecer. E ainda diz assim, não, eu sou assim mesmo. Como homens experimentavam todas as necessidades humanas, mas era profundamente comovedora a fidelidade com que se entregavam ao Cristo. Com que se entregavam ao Cristo. Fidelidade. Fidelidade é o quê? Eu vou realizar a vontade de Jesus e não
a minha vontade empobrecida nos prazeres terrenos. Comprometimento, né? Comprometimento. Confiando ao seu amor a realização dos santificados desejos de uma vida o quê? Mais alto. Mais alto. Vidinha aqui terra a terra, minha vida espiritual. Na segunda noite acomodaram-se em pequena caverna, algo distante do trilho estreito, logo após os derradeiros tons do crepúsculo. Depois de frugalíssima refeição, imagina, uma frutinha aqui, outra ali, né, um pãozinho, bem... passaram a comentar animadamente os feitos da igreja de Jerusalém. Noite fechada e ainda suas vozes quebravam um grande silêncio. Desdobrando os assuntos, passaram a falar das excelências do Evangelho, exaltando a grandeza da missão de Jesus Cristo. Aqui voltando só para essa comovedora fidelidade com que se entregavam ao Cristo. Essa é a verdadeira fé? Sim, daí diz a verdadeira. Nós acreditamos que fé seria Deus realizar os meus desejos. Fé, fidelidade a Deus, é eu realizar os desejos de Deus e confiar nele. Por mais que não seja o que eu queira, mas é o que eu necessito. Isso é fidelidade a Deus. Então, exaltando a grandeza da missão de Jesus Cristo. Se os homens soubessem, Dizia Barnabé, fazendo comparações. Todos se reuniriam em torno do Senhor e descansariam. Rematava Paulo, cheio de convicção. Barnabé. ele é o príncipe que reinará sobre todos. Paulo. É trocadilho. Ninguém trouxe a este mundo riqueza maior. Comentava o discípulo de Simão Pedro. O tesouro de que foi mensageiro engrandecerá da terra para sempre. E assim prosseguiam, valendo-se de preciosas imagens da vida comum para simbolizar os bens eternos, quando singular movimento lhe despertou a atenção. 2 homens armados precipitaram-se sobre ambos, à fraca luz de uma tocha acesa em resina. Porque eles disseram, olha, no primeiro momento veio o nosso querido irmão Barnabé e disse assim: se os homens soubessem, e tinha 2 ladrões ali de butuca. Falando de tesouro. Todos se reuniriam em torno do Senhor e descansariam, disse Paulo. Aí vem o nosso Barnabé. Ele é o príncipe que reinará sobre todos. O ladrão disse: opa, príncipe, tem dinheiro aí. E aí ele disse: oh, ninguém trouxe riqueza maior. Pronto, o ladrão disse: é esse. E ainda comentava o nosso Barnabé: o tesouro de que foi mensageiro engrandecerá a terra para sempre. Disse: olha, esse povo tem dinheiro, cola neles. A bolsa. Gritou um dos malfeitores. Ainda teve um eco ali. Olha, gente, o Barnabé empalideceu ligeiramente, ficou pálido. Mas Paulo estava o quê? Sereno e impassível. Gente, sereno e impassível, com assalto, sem assalto. Isso a frase do nosso querido irmão: na alegria ou na tristeza, eu sou sempre o quê? É aquele que descobriu a paz no seu mundo interior. O reino de Deus no seu mundo. Com dificuldade ou sem dificuldade, a criatura está ali o quê? Alinhada, sereno. Um dia vamos chegar lá, se Deus quiser. Se nós quisermos, né? Vamos lá. Entregue o que tem ou morre. Exclamou o outro bandido, alçando o punhal. Estava armado. Olhando fixamente o companheiro, o ex-rabino ordenou: Dá-lhes o dinheiro que resta. Deus suprirá nossas necessidades de outro modo. pensa, não reage, entrega. Olha aí, cola no Paulo. Ele já estava dando orientação para o século XXI. Não, entregue tudo. Dá, deixa que Deus vai prover. Aí você vai pegar isso, agora detalhes, estão no meio do mato, à noite, indo para uma cidade que eles não têm ideia do que vão encontrar, e sem um tostão no bolso agora.
Barnabé esvaziou a bolsa que trazia entre as dobras da túnica, enquanto os malfeitores recolhiam, ávidos, muito desejosos, a pequena quantia. Reparando nos pergaminhos do Evangelho, que os missionários consultavam à luz da tocha improvisada, porque eles estavam estudando o Evangelho, um dos ladrões interrogou desconfiado e irônico. Que documentos são esses? Palavras de um príncipe opulento? Magnífico, rico, Ouvimos referência a um tesouro? O que significa tudo isso? Com admirável presença de espírito, Paulo explicou. Paulo foi evangelizado. Ele não perde em nenhum momento a oportunidade. Falar de Jesus. Vamos lá. Sim, de fato, estes pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe o Cristo Jesus, que há de reinar sobre os príncipes da terra. Um dos bandidos, grandemente interessado, examinou o rolo das anotações de Levi. Quem encontrar esse tesouro, Prosseguia Paulo resoluto. nunca mais sentirá necessidades. Os ladrões guardaram o evangelho cuidadosamente. Vamos lá agora, vai ladrão. Agradecer a Deus não vos tirarmos a vida. Disse um deles. E apagando a tocha bruxuleante, desapareceram na escuridão da noite. Quando se viram a sós, Barnabé não conseguiu dissimular o assombro. Porque, gente, Saulo não tinha absolutamente nenhum medo da morte. Não temia. É para matar, nada. É a vontade do Pai. É para ficar vivo, fico vivo. Então ele não tinha nenhum receio em relação à morte. Já viu Abigail, já viu Estevão, continuam vivos. Por que eu vou me desesperar? Então, se eu morrer aqui, essa é a vontade do Pai. E eu me entrego a isso. Não vou reagir, não vou brigar com eles, disputar força. Até porque o Evangelho não me ensina isso. Ele pede para que eu evite as contendas, as discussões. Porque eu tome leve. Foi exatamente o que Estevão fez, na condição ainda de Gesiel, quando também passou por um assalto. Você lembra disso? Barnabé. E agora? Perguntou com voz trêmula. A missão continua bem. Comentou, explicou Paulo, cheio de bom ânimo. Continuamos, né? Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. Olha o lado bom. Ele não faz... Excelente. Excelente. O que é? Ele disse, em nenhum momento ele comentou o lado ruim, a perca do dinheiro. Ele disse, olha, não estava em nossa programação evangelizar 2 ladrões aqui no meio do mato. Já começamos o nosso trabalho. Gente, eles levaram o evangelho, né? Espero que eles saibam ler, ou que peça para alguém ler, né? Eu me lembro quando nós estávamos dirigindo o grupo, eu trouxe dentro do carro, e às vezes tem mulher que é meio abestada e eu sou meio abestalhada. E eu deixei no banco traseiro do carro o microsystem, na época, isso é antigo, né, gente? Mas o microsystem, o CD do Divaldo, porque naquele dia nós íamos estudar, era um CD de perguntas e respostas, e a gente fazia um estudo da obra de Joana de Anjos, era o livro Vida, Desafio e Soluções, todo marcado, estudado, apontado, tinha adiantado o estudo, estava tudo prontinho. Deixei dentro do carro e saí para resolver o que eu tinha de resolver. Quando eu voltei, o vidro quebrado, foi o microsystem e o livro. E o microsystem, o CD do Divaldo dentro. Eu digo, olha, ele está com o livro, com o CD e com o microsystem, só não estuda se não quiser. O discípulo de Pedro, que é o nosso querido Barnabé, admirando-se de tamanha serenidade, voltou a dizer: Mas levaram-nos também os derradeiros pães de cevada, bem como as capas. Vamos sentir frio, não tem como se agasalhar e ainda vamos sentir fome, né? Haverá sempre alguma fruta na estrada. Esclarecer a Paulo decidido. O homem não conseguia ver nada ruim, né? E quanto às coberturas, não tenhamos maior cuidado, pois não nos faltará o musgo das árvores. Não tenhamos maior cuidado, pois não nos faltará o musgo das árvores. Dá um jeito para tudo. E desejoso de tranquilizar o companheiro, acrescentava:
De fato, não temos mais dinheiro, mas julgo não será difícil conseguir trabalho com os tapeceiros de Antioquia da Psídia. Além disso, a região está muito distante dos grandes centros e posso levar certas novidades aos colegas do ofício. Esta circunstância será vantajosa para nós. Vamos trabalhar, né? Depois de tecerem esperanças novas, dormiram ao relento e sem capa, sonhando com as alegrias do reino de Deus. No dia seguinte, Barnabé continuava preocupado. Interpelado pelo companheiro, confessou, compungido, sensibilizado, né? Vamos lá, Barnabé. Estou resignado com a carência absoluta dos recursos materiais, mas não posso esquecer que nos subtraíram também as anotações evangélicas que possuíamos. Como recomeçar nossa tarefa? Se temos de cor grande parte dos ensinamentos, não poderemos conferir todas as expressões. Puxa vida, levaram o pão, levaram a capa, levaram o evangelho. Como é que nós vamos ensinar evangelho? A gente sabe muita coisa de cor, mas tem detalhes que nós não sabemos. Paulo, todavia, fez um gesto significativo. Deve ter feito assim, ó. Pera lá, ó. E desabotoando a túnica, retirou alguma coisa que guardava junto do coração. Quem lembra? O evangelho ele ganhou de Gamaliel. Que Gamaliel havia ganho de quem? De Pedro. Pedro. De Pedro. De Pedro. Enganas-te, Barnabé. Disse com um sorriso otimista, né? Tenho aqui o evangelho que me recorda a bondade de Gamaliel. Foi um presente de Simão Pedro ao meu velho mentor, que por sua vez mudeu pouco antes de morrer. Você lembra? Foi quando Gamaliel foi fazer aquela visita a é. Pedro, né? E conheceu o amigo que estava lá na condição Isso. de ranceniano. Como é o nome do amigo? Samônio. Samônio, né? O missionário de Chipre apertou nas mãos o tesouro do Cristo. Eu fiquei imaginando, imagina, você vai pregar realmente, aí então eu levei só o Evangelho segundo o Espiritismo, e de repente vai me rouba o Evangelho, e agora? Eu não trago todo o Evangelho decorado na minha cabeça. Sente meio assim, sem ter um instrumento, né, de trabalho. O júbilo voltou a iluminar-lhe o coração. Poderiam dispensar todo o conforto do mundo, mas a palavra de Jesus era imprescindível. Olha que linda. Vencendo obstáculos de toda sorte, chegaram a Antioquia fundamente abatidos. Paulo, principalmente, a determinados momentos da noite, sentia-se cansado e febril. Barnabé tinha frequentes acessos de tosse. Imagina, ao relento, dormindo, frio da noite, nem capa eles tinham. O primeiro contato com a natureza hostil acarretara aos dois mensageiros do Evangelho fortes desequilíbrios orgânicos. Não obstante a precária saúde, o tecelão de Tarso procurou informar-se logo na manhã da chegada sobre as tendas de artefatos de couro existentes na cidade. Antioquia de Psídia contava grande número de israelitas. Seu movimento comercial era mais que regular. E aí vocês viram que a titia leu lá no início, eu fiz a pesquisa sobre realmente a Antioquia da Psídia e retratava realmente como um grande centro comercial. Por que a titia faz isso? Para nós verificarmos hoje as pesquisas com o que foi revelado na época da obra Paulo Estevam. Lembra que essa obra foi psicografada em Pedro Leopoldo. Nem biblioteca, muito menos internet. O Google nem existia. Então, você vê a obra mediúnica. 1948. Contando aqui a parte histórica, política, social e econômica das cidades. Grande número, então, de israelitas. Seu movimento comercial era mais que regular. As vias públicas ostentavam lojas bem sortidas, bate exatamente com a pesquisa, e pequenas indústrias variadas. Confiando na providência divina, alugaram um quarto muito simples, e enquanto Barnabé repousava da fadiga extrema,
Paulo procurou uma das tendas indicadas por um negociante de frutas. Confiando na providência divina, alugaram um quarto. Na providência divina, por quê? Porque ele não tinha um tostão. Alugaram um quarto muito simples. E enquanto Barnabé repousava da fadiga extrema, Paulo procurou uma das tendas indicadas por um negociante de frutas. Um judeu de bom aspecto, cercado de 3 auxiliares, entre numerosas prateleiras com sandálias, tapetes e outras utilidades numerosas, atinentes referente à sua profissão. Dirigia a extensa banca de serviço. Ciente do seu nome, dado o interesse de sua indagação junto ao comerciante referido, o ex-doutor de Jerusalém chamou pelo senhor Ibrahim, sendo atendido com enorme curiosidade. Aí nós vamos ter um diálogo entre Paulo e o comerciante Ibrahim, que vai ser feito pelo rei. Amigo, Explicou Paulo sem rodeios. sou vosso colega de ofício e premido por necessidades urgentes. Venho solicitar-vos o imenso obséquio de admitir-me nas atividades da vossa tenda. Tenho de fazer longa viagem e, não possuindo recurso algum, apelo para a vossa generosidade, esperando favorável acolhimento. O lindo dessa solicitação de Saulo é em nenhum momento ele citou o assalto ocorrido. Daqui para frente, o que passou, passou. Olha, eu fui assaltado, até tinha dinheiro. Eu fui assaltado nessa madrugada, dormi no relento, não tenho nem cobertor, tenho um amigo que está adoecido lá. Não, ele só disse, olha, nesse momento eu preciso de uma vez. Pronto. O tapeceiro contemplava-o com simpatia, vibração, tá, gente? Mas um tanto desconfiado. Espantava-se e ao mesmo tempo agradava-se, simultaneamente, da sua franqueza e desembaraço. Imagina, o homem estudou a forma de falar, né? Ele foi preparado para dar discurso, para oratória, tinha aula de oratória. E era inteligente, muito inteligente. E desembaraço. Depois de refletir algum tempo, respondeu algo vagamente. Aí quem vai falar agora é o nosso judeu. Como é o nome dele? Olha, nosso trabalho é muito escasso e, para usar de sinceridade, não dispõe de capital para remunerar muitos empregados. Nem todos compram sandálias. Os arreamentos de tropa ficam à espera das caravanas, que somente passam de tempos em tempos. Poucos tapetes vendemos, e se não fossem os tecidos de couro para tendas improvisadas, suponho que não teríamos o necessário para manter o negócio. Como vedes, não seria fácil arranjar-vos trabalho. Entretanto, tornou o ex-rabino comovido com a sinceridade do interlocutor. ouso insistir no pedido. Será tão só por alguns dias. Além do mais, ficaria satisfeito em trabalhar a troco de pão e teto para mim e um companheiro enfermo. Ele só queria o pão e o teto. O bondoso Ibrahim sensibilizou-se com aquela confissão. Depois de uma pausa longa, em que o tapeceiro de Antioquia ainda hesitava entre o sim e o não, Paulo rematou. Tão grande é a minha necessidade que insisto convosco em nome de Deus. Aí, né? De judeu para judeu, né? Entrai. Disse o negociante, vencido pela argumentação. Embora doente, o emissário do Cristo atirou-se ao trabalho com afã. Um velho tear foi instalado apressadamente junto à banca cheia de facas, martelos e peças de couro. Paulo entrou a trabalhar, tendo um olhar amigo e uma boa palavra para cada companheiro. Longe de se impor pelos conhecimentos superiores que possuía, observava o sistema de trabalho dos auxiliares de Ibrahim e sugeria novas providências favoráveis ao serviço, mas isso ele sugeria com uma bondade e sem o quê?
afetação. Né? Então ele tinha conhecimento maior na área do teatro, observou, prestou atenção, quando necessário ele foi o quê? Sugerindo, mas sem afetação. Daí a simplicidade e a humildade. A simplicidade e a humildade. Muito bem lembrado. Comovido pelas suas declarações sinceras, o dono da casa mandou a refeição a Barnabé. Enquanto o ex-rabino vencia galhardamente, né, com esforço, né, com bravura, as primeiras dificuldades, experimentando o júbilo, né, a alegria de um grande triunfo. Naquela noite, junto do companheiro de lutas, elevou a Jesus a prece do mais entranhado agradecimento. Ambos comentaram a nova situação. Tudo ia bem, mas era necessário pensar no dinheiro indispensável com que atender ao aluguel do quarto. Edificado na exemplificação do amigo, agora era Barnabé que procurava confortá-lo. Não importa, Jesus levará em conta a nossa boa vontade, não nos deixará ao desamparo. Então era agora Paulo que se preocupou em pagar No quarto. o quarto. Fez ontem te dar uma escapulida, né? E Paulo disse, agora como é que vamos pagar esse quarto? Aí, graças a Deus, que Barnabé o já Barnabé já trabalhará. está... Não, nós vamos conseguir. No dia seguinte, quando Paulo regressou da oficina, teve de esperar o companheiro com alguma ansiedade. O mensageiro de Ibraim, que levara a refeição de Barnabé, não o havia encontrado. Após alguma inquietação, o ex-rabino abriu-lhe a porta com inexcedível surpresa. O discípulo de Pedro parecia extremamente abatido, mas profunda alegria lhe transbordava do olhar. Explicou que também ele conseguira trabalho remunerador. Empregara-se com um oleiro necessitado de operários para aproveitar o bom tempo. Abraçaram-se comovidos. Se houvesse alcançado o domínio do mundo com a fortuna fácil, não experimentariam tanto júbilo. Eles só queriam trabalho. Por quê? Pequena fração de serviço honesto lhes bastava ao coração iluminado por Jesus Cristo. Estou pensando aqui, Conceição, tem aqui, olha, é um pequeno trabalho, né? Serviço do Cristo. Basta isso para ele ter Alegria uma de alegria. viver. Tem gente que tem um cargo e vive estressado, vive apurrinhado, vive endividado, Mas é verdade, é verdade. É por isso que ele diz... vive no consignado, no cheque especial. Ele não está bem. E olha, Rei, é por isso que nosso Senhor Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. E ele ainda fala mais, que o reino de Deus é para ser plantado dentro do coração dos homens. Gente, foi bom o estudo, acabou. O reino de Deus é o evangelho de Jesus, é o evangelho de Jesus no coração. No coração do homem. É dentro. Algum comentário, alguma pergunta? E ele sempre se voltar para a natureza, caverna, essas coisas assim, para meditar. Eu acho que até hoje, né, é o local do silêncio, realmente. É um local que é neutro e que você, de certa forma, se aproxima muito mais da criação divina. Você dentro de uma sala, pedra feita por homens, e ali na natureza, a própria musicalidade da natureza, o farfalhar das folhas, o cantar de um pássaro, a vibração do próprio espaço, longe da psicosfera de uma cidade densa, muita preocupação, muito trânsito. Então é muito necessário esse recolher-se e buscar às vezes a natureza para que a gente possa silenciar um pouco a nossa mente. Às vezes nós saímos de férias, mas nós colocamos todas as atividades na férias que a gente volta mais cansado do que foi. Então o correto realmente era não ter hora, e nós precisamos disso, pelo menos uma semana, ao decorrer de um ano, tirar um período para que a gente possa se esvaziar a mente, silenciar, fazer um balanço,
A gente precisa sair dessa rotina para a gente poder respirar um pouco. Vir aqui estudar o Evangelho, estudar a obra de Paulo, eu particularmente, não sei se todos, mas para mim é um respirar. Sair da rotina do dia a dia, da confusão do dia a dia e poder vir para cá e a gente meio que sai daqui alimentada, preparada. Então isso aqui para mim é um momento de meditação e de reflexão, porque viver no mundo, nesse mundo de agora, onde tudo é tudo muito rápido, tudo é muito veloz, é muito necessário. Então para mim é um reconforto estar aqui, é um fortalecer para que possamos assim voltar, para que eu possa voltar para o dia a dia, que não é fácil. Conceição, se a gente olhar para as outras doutrinas, para as outras religiões, todos os grandes vultos dessas religiões, quando queriam realmente meditar, se afastavam, né? Buda, Maomé, todos eles tinham aquele momento de se afastar para se encontrar com o divino. Refletir. Para refletir, para meditar. O próprio Paulo, período de 3 anos no deserto. No deserto, verdade. Quanto ele amadureceu ali só. Tá ele e o casal, mas eles eram muito, vamos dizer, disciplinados para o trabalho e para o estudo. Toda tarde eles se reuniam, no finalzinho da tarde, para estudar as anotações de Levi. Não sei se vocês recordam disso. Mais alguma colocação, meus amigos? Todos estão bem? Todos estão. Valeu a pena o nosso estudo? Então, vamos agradecer a Jesus por esse banquete que nos foi servido essa noite, né? Então vamos envolver o nosso irmão Augusto para que ele possa direcionar a nossa prece de encerramento. E assim, Mestre Jesus, depois dessas reflexões, seja do Teu Evangelho, seja de Paulo em sua caminhada para Ti, que possamos, em nossas reflexões íntimas, buscar o melhor caminho, esse que Tu nos dás hoje, através da simplicidade e humildade, em que, através dessas duas virtudes, possamos nós, cada vez mais, estar próximo de Ti. E sabedores que somos ainda das imperfeições que carregamos, que possamos ter a vontade firme na busca dessas virtudes e assim, Mestre amigo Jesus, nos felicitarmos em dizermos que somos Teus amigos, que somos no modo mais simples, trabalhadores do Teu Evangelho, na nossa busca de reforma, mas também de exemplo para aqueles, principalmente que estão no nosso cadinho familiar. Obrigado, Mestre, que possamos retornar aos nossos lares, debaixo da Tua paz e da Tua harmonia.